em alta velocidade. Enfim, não tem muito o que dizer, apenas só um rolezinho de quebra mesmo para vocês aproveitarem essa experiência. O intercomunicador da Eglon V6, ali na frente, ó, tem bicho. A gente vai ter que desviar, aí a gente freia. Por isso que é ruim a pessoa andar em BA. Em BA você não tem uma total segurança nem nada. Mas, cara, andar de moto é gostoso demais. A pessoa meio que sente uma determinada adrenalina na moto. A vantagem da